O quarto da Maria Luísa já virou meu cenário oficial de bate-papo. Olá, se você chegou nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Tayla e hoje, como o título do vídeo diz, eu vou abordar o assunto ciúme e como o ciúme quase acabou com o meu relacionamento. Sim, gente, quase. O que eu disser nesse vídeo não é uma forma de justificar os meus atos, tá? Só quero deixar bem claro, mas eu vou contextualizar para chegar até o ponto que quase acabou o meu relacionamento. Bom, eu sempre fui uma criança muito tímida e com baixa autoestima. Eu cheguei a ter depressão com 12 anos, eu não sei se eu já comentei em algum vídeo anterior, mas eu cheguei a ter depressão com 12 anos. Foi uma coisa rápida, não sei se foi um quadro depressivo. Então, eu já vinha de um histórico de uma criança tímida e com baixa autoestima. Eu acho que isso influenciou muito para esse quadro de ciúme compulsivo. Então, assim, o meu marido, ele foi o meu primeiro namorado. De fato, assim, que eu namorei mesmo, aceitei namorar. Ele foi o meu primeiro namorado. Nós estudávamos juntos quando eu o conheci. Eu tinha apenas 18 anos e a gente era amigos. E ele se apaixonou primeiro por mim. Então eu vi ele como um amigo. Ele acabou demonstrando interesse. Só que eu falei pra ele, não quero namorar agora, não é meus planos. Eu tinha acabado de começar a trabalhar e eu tava estudando, tava vendo qual rumo que a minha vida ia tomar. E eu falei pra ele que eu não queria namorar. Só que ele não aceitou, né? Como um bom homem apaixonado. Ele me levava chocolates, né, todo dia. E aí eu ficava me achando, né? Só que o primeiro sinal de ciúme foi nessa época, antes da gente namorar. Eu sou filha caçula, de irmão homem, diferença de 5 anos. Então eu nunca tive ciúmes antes, assim. Pelo contrário, às vezes quando eu saía, meu pai e minha mãe compravam alguma coisa pra mim, um chocolate, eu guardava pra dar metade pro meu irmão. Assim, não tinha essa competição de ciúmes. E eu nunca tinha sentido, eu não sabia, eu nunca tinha namorado, então eu nunca tinha tido esse sentimento, né? Então, assim que a gente era amigo, ele deixava claro que ele estava interessado em mim, ele me levava chocolate. Teve uma vez que ele levou chocolate também para algumas meninas da nossa sala, né, que fazia o curso com a gente. E aí, foi a primeira vez que eu senti ciúme, gente. Já era um alerta, só que a gente, quando é muito novo, a gente acaba achando que ciúme é você estar apaixonado. Não, gente, sentir ciúme não significa que você ama ou está apaixonado, tá? Se for algo moderado, leve, um sentimento ali, passou, tudo bem. Mas se for algo muito grande, já é um sinal de alerta de problemas que você tem com você mesmo. Então ele levou chocolate, diz ele que foi pra disfarçar, porque tava me levando muito chocolate e o pessoal que estudava com a gente já tava tipo, né? E aí ele levou o chocolate. E eu sentia, ele não era meu namorado, mas eu sabia que ele gostava de mim. E eu sentia uma ponta de ciúmes ali. Eu falei, não, peraí. Aí eu fiquei um pouco irritada, né? Lidando com aquele sentimento novo. Aí eu peguei o chocolate que ele me deu, né? E devolvi pra ele. Falei, não vou querer não. Ele, tá bom, assim, acho que não sei se ele entendeu que eu tava sentindo uma ponta de ciúmes ali. Falei, pode dar pras meninas que você tá dando lá. E aí foi a primeira vez que eu tive um sentimento de ciúme, né? Então, comecei a namorar com 19 anos eu aceitei o namoro, eu entendi que eu estava apaixonada também, então a gente começou a namorar. E aí, no começo, eu não tinha muito ciúme dele. Eu lembro que uma vez eu saí com a minha mãe, aí eu liguei pra ele e falei, onde você tá? Ele falou, eu tô na casa de um amigo meu, né? E aí ele me contou que esse amigo é irmão da ex-namorada dele, que ele teve um relacionamento de 3 anos antes de mim. E aí eu fiquei, Aí ele falou, antes que alguém te fale, eu vou te contar e tal. Tá bom, né? Só que eu comecei a ficar meio assim, sabe? Eu sei que, tipo, já é meio esquisito mesmo, assim. Uma pessoa que nem tem ciúmes, essa questão de um namorado frequentar a casa da ex, né? Mas, então, gente, começou a piorar. Começou a piorar essa situação do meu ciúme. Ele saía e ia pra casa desses amigos dele e tal, e eu não queria mais.
Aí no começo eu ainda não tava notando, né? Muito nova, 19 anos, primeiro namorado. Eu não queria que ele fosse pra casa, tivesse amizade com o irmão da ex dele, né? E o pior, gente, ele tinha amizade com os dois irmãos dos últimos 2 relacionamentos, isso mesmo. O primeiro relacionamento que ele namorou, ele era melhor amigo. E o segundo relacionamento de 3 anos, que durou mais tempo e também era melhor amigo do irmão. Gente, nossa, e eu queria falar pra ele, não tá certo você frequentar a casa dele, você tá namorando. Ela falou, mas ela nem mora mais lá. Eu falei, não. Começou aquele embate, sabe? Aquela sensação de fúria. Que quem tem ciúmes compulsivo sabe qual é a sensação que é, né? Então eu comecei a desconfiar muito dele. E eu lembro que o Google, né, do celular dele, dá pra você rastrear, né? Tipo assim, onde você andou, tem um histórico por onde você passou. Gente, eu entrava no histórico dele e eu via onde ele tinha ido, eu via o que ele tinha pesquisado. Nossa, eu tinha senhas de tudo, eu olhava o WhatsApp dele, olhava as mensagens, tudo. E começou a virar uma doença mesmo, assim, de que o meu ciúme não era normal, eu não queria que ele falasse com mulher, eu não queria que ele se relacionasse com outras pessoas, era só comigo. E isso, ele me amava, ele gostava de mim, eu tinha as minhas qualidades, né, como qualquer pessoa. E isso foi virando uma bola de neve. Ele me amava por um lado, só que ele estava sofrendo por outro lado. E as pessoas falam, homem que é abusivo, homem que é tóxico. Não, mulher também pode ser muito tóxica. E eu sei porque eu me envergonho disso, mas eu quero compartilhar isso. Eu acho interessante esse assunto, de que dá pra melhorar, né? Dá pra você se tratar. Então eu acabei sendo muito, assim, prendendo ele muito numa bolha, assim. E aí chegou uma hora que ele falou assim, não tá dando, quero terminar. E aí, como eu sufocava muito ele acabava ficando revoltado, né, gente? Queria fazer coisas sem me contar, porque eu tava ali olhando os históricos dele, eu tava ali fazendo um monte de coisa. E aí ele não me contar essas coisas que ele fazia, gerava mais briga entre a gente. Porque eu ficava, por que você não me falou isso? Mas se ele me falasse, eu não ia gostar, entendeu? Aí ele falou assim, porque eu sei que você não ia gostar. Aí eu falei, não, você não sabe, estranho você não me contar. Então ficava aquela coisa assim, de eu sufocar ele de um lado, ele querer viver momentos pra ele, né, momentos normais, e eu ali sufocando. Eu lembro que quando eu notei, assim, que tava uma coisa muito exagerada, porque, assim, a gente que tá doente, pra mim é uma doença esse sentimento de ciúme compulsivo, a gente não nota que a gente tá doente. E aí teve um dia específico que eu notei que eu tava fazendo mal pra ele. Foi um dia que a gente tava na escola, a gente foi votar na escola, né? Não, mentira. Ele votava numa escola e eu votava em outra. E aí eu acompanhei ele, né? Ele foi comigo, me levou de carro e eu acompanhei ele na votação dele. E aí passou umas professoras e deu boa noite, que já tava no fim do dia. E aí ele falou assim, boa noite, ele respondeu. E aí ele me olhou assim, assustado, tipo assim, será que eu poderia ter dado boa noite pra elas, né? E aí eu falei, caramba, era algo tão normal ele dar boa noite pra 2 professoras que ele nem conhecia, elas passaram, foram educadas ali. E eu totalmente sufocando ele, né? E eu falei, caramba, eu tenho que me tratar, né? E daí em diante, não falo que foi um processo fácil, é um processo muito difícil, eu ainda tenho ciúme, só que eu melhorei assim 90%, 95% eu vou falar. Por quê? Foi um processo difícil, foi um processo que eu tive que entender que o problema tava comigo, porque tava sofrendo ele, tava sofrendo eu, mas fazia mais mal pra mim, porque eu não tinha confiança em mim, eu não me achava bonita, eu não me achava o suficiente pra ele, e ele tava ali me amando, mesmo com todos esses defeitos, né? Então, eu tive que trabalhar primeiro a autoconfiança, e aí depois dessa... A minha bebê tá brincando com o pianinho dela ali, gente. Ignora o barulho, senão ela vai chorar se eu tirar dela. Então, e aí o processo foi... A gente quase terminou em 2018.
E aí eu precisei... Ó, gente, meu sonho era tão grande que eu não trabalhava em empregos de sábado e domingo, porque eu queria ficar com ele, porque eu falei assim, que ele trabalha de segunda a sexta, o que ele vai ficar fazendo sem mim, né? Então eu precisei me curar. E em 2018, a gente quase terminou, assim, foi um momento, uma crise que a gente teve no nosso relacionamento. Eu decidi procurar um emprego. Foi um dos melhores empregos também, me fez crescer como pessoa, me fez me curar do meu ciúmes compulsivo, que foi o emprego no shopping, né? Eu trabalhava em uma perfumaria. E é uma perfumaria de shopping, bem legal. Eu tive vários treinamentos na L'Oréal, na Schwarzkopf, no Lola Cosméticos, tipo, vários, maquiagem, cabelo, coloração. Então, assim, foi um momento que me fez me valorizar, porque eu não queria nada, eu queria só viver ali em torno do meu ciúme. Esse período eu decidi começar a trabalhar nesse emprego. E foi um período que eu tinha uma folga na semana, na quarta-feira, e um domingo sim, um domingo não. Então, eu não tinha mais tanto tempo pra ficar focada no meu relacionamento. Então, ele tinha o tempo dele que ele precisava, eu tinha meu tempo. E aí foi se construindo a minha autoestima. Quando eu comecei a trabalhar no shopping, comecei a me cuidar mais, eu comecei a entender, antes eu alisava o cabelo, meu cabelo tava muito quebrado. Não que agora esteja bonito, né, gente? Porque eu estou desempregada e sem dinheiro pra cuidar. Mas, nesse período, né, que eu trabalhei nesse lugar, eu tinha muito produto de cabelo, eu comprava muito produto, eu ganhava muito produto. Então eu aprendi a me maquiar, eu aprendi a cuidar do cabelo, eu aprendi a entender a estrutura capilar do meu cabelo, aceitar ele crespo, do jeito que ele é, cacheado. E aí, ter esse tempo pra mim, né, deixar um pouco, abrir um pouco a mão de estar ali sufocando ele. Ele é aquariano, né, gente? Aquariano não gosta de gente sufocando. Então, foi muito importante. Foi aí, eu acho que nosso relacionamento acabou ficando mais forte, porque eu deixei de ser doente por ele, né? Então, nesse período, eu acho que nos aproximou mais, apesar de estarmos mais distantes, né? A gente não tinha mais tanto aquele tempo um com o outro, mas isso nos aproximou bastante. Então, assim, eu recomendo quem tiver com esses ciúmes compulsivos, seja homem, seja mulher, passe no psicólogo, converse, porque realmente é uma coisa muito perigosa, né? E faz mal, principalmente pra gente. Gente, eu tive que sair ali, mas já voltei. Então, pra mim, essa distância que a gente teve fez muita diferença. Então, o vídeo é esse, gente. Se vocês estiverem passando por isso, não normalize os ciúmes, tanto do seu companheiro quanto os seus ciúmes. Procure ajuda psicológica e tente tirar um tempo pra você. Talvez o problema seja mais embaixo, seja algum trauma, algum problema que você tem internamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!